Bem, meios de aplicar como dito, nós começamos nessa parte da sequência de tutorial de montagem, a segunda etapa, que consiste em montar a placa eletrônica principal que faz as ligações. Ela faz a alimentação e faz as ligações eletrônicas dos fiozinhos com o Arduino, cada fiozinho dos motores e tudo mais. A placa é tranquila de montar, ela tem os nomes, né, de cada componente que vai. Não são muitos componentes, não tem nada, nenhuma eletrônica assim propriamente dita, não tem peças eletrônicas. O que ela tem são vários conectores, e a única peça eletrônica que dá para dizer que ela tem é esse potenciômetro, que é um resistor variável. São 4 deles. Então aqui vai algumas dicas de montagem. A primeira delas é que tem essas barras chamadas headers de pinos. Elas vão soldadas ao contrário, essa parte mais fina, que menor, elas são soldadas aqui ao contrário. E elas, você consegue, cada um desses pinos pode ser quebrado em seções. Aqui tem, por exemplo, tem 6 furos, então eu conto 6 e quebro e coloco aqui. Depois de colocar aqui, para facilitar a soldagem, eu posso colocar esses pinos já presos aqui no corpo do Arduino, né, no lugar certo. E a placa, veja que ela tem o mesmo desenho, formato aqui, ó, que o Arduino tem. Então eu consigo encaixar aqui, quebro já os pinos nos tamanhos certos, conto no tamanho certo, coloco os pinos aqui nos headers fêmea, né? Coloco o Arduino, a placa por cima, e aqui eu venho com ferro de solda e faço as soldagens dos pinos. Bem mais fácil, não queima o dedo, porque esses pinos vão esquentar quando colocar o ferro de solda e a solda. Tá? Essa aqui é a dica de montagem. O restante é muito simples, tem esses headers fêmeas aqui, eles ficam aqui nessa parte. E é neles que vai conectado o sensor sem fio do joystick, que nós vamos usar futuramente. Então ele fica aqui. Nós temos esse conector KRE azul que acompanha. Ele é colocado, aqui está os parafusos, né? Ele é colocado com os parafusos aparecendo para fora. É nesse canto aqui da placa que ele vai. Ok. Tem um outro conector também de alimentação. É um plug normal, desses geralmente tem parecidos em notebook. Tá aqui o lugar certinho para colocar ele também. Né? Eles vão ser soldados também aqui por baixo. Lembra, os componentes eles entram pela parte escrita aqui em cima, onde tem o nome da placa, e soldado por baixo. A única exceção são os headers, como eu já falei, que entram por baixo e são soldados aqui em cima. Feito isso, não sobra muita coisa para colocar, não. Aqui nesse ponto ficam mais 2 desses pinos headers, que fazem interligação entre o Arduino. Tem esse jumper que vai ser colocado nele. E esses 4 potenciômetros, eles vão aqui, tem o lugar certo já para eles, onde diz Ctrl 4, 3, Ctrl 2 e Ctrl 1. Tem 3 pinos. Coloca essa parte aqui virada para fora. Ok. Eles encaixam aqui, os furos são certinhos. E eles na placa, eles ficam nessa posição. Tá? O Arduino então fica por baixo, também na mesma posição. Note que o mesmo lado que ficar a alimentação aqui da placa, fica a alimentação aqui do Arduino. E o Arduino ele é preso com parafusos na base aqui do braço da parte mecânica, olha só. Tem essas porcas que elas têm furos dos dois lados, ok? Então elas são parafusadas com os parafusos por baixo. No lugar aqui tem esses furos aqui no Arduino, né? Tem um furo aqui, outro aqui, outro aqui. E vem os parafusos por cima, eu prendo aqui. Esse aqui não vai parafuso, não, porque os próprios headers, quando eles encaixarem aqui, vão espetar, ele vai ficar firme aqui em cima. E depois, eles vão conectar essas terminais dos motores, cada um tem a sua sequência, o lugar certo. Isso vai ser mostrado depois de soldar a placa.
lugar de cada um. Então aqui também, nesses furos aqui, vai mais alguns headers. Aqui está aparecendo servo 1, servo 2, servo 3, servo 4. Então aqui eu vou colocar mais 3 em cada um desses conjuntos de 3 furos, vou soldar. Aqui é por cima, tá? Porque é onde vai espetar a ligação dos servos motores. É tranquilo. Para acabamento depois final é colocado os knots para ficar bonitinho, né? Eles são de pressão. É só encaixar aqui e pressionar. E fica mais fácil de fazer depois os controles de posição. Cada um desses trimpotes vai fazer um dos movimentos do braço. Tá? Um vai fazer para cima e para baixo. O outro vai fazer para a direita e para a esquerda. O outro vai mexer no movimento para cima e para baixo da garra. E o outro vai abrir e fechar a garra. Não tem nenhum mistério. Eu vou mostrar para vocês então a placa depois já soldada. E algum outro detalhe que talvez eu tenha esquecido nessa parte do vídeo, eu comento na finalização da solda. Então. E estamos de volta então para mostrar o que foi feito. Eu já tenho aqui a placa de controle com todas as partes soldadas, como eu falei que faria. Então observem. Aqui tem os 6 conjuntos de headers triplos. Lembra aquela barrinha que eu falei para vocês que ela veio inteira? Então ela tem uma marcaçãozinha entre cada pino e facilmente você quebra na quantidade que você precisa. Aqui tem os 2 headers que eu falei sobre o jump. Jump é o nome. É basicamente como se eu pegasse um fiozinho, né, e enrolasse eles, fizesse um curto-circuito. Só que vem assim, bonitinho. É um metalzinho que você faz a conexão entre um e outro, fecha o circuito. Aqui o conector duplo KRE. E ele você coloca os 2 fios aqui e aperta com a chave. Aqui o conector de alimentação para alimentação externa da fonte. E aqui os potenciômetros já soldados, já com os knobs presos, né? Como eu disse, é por pressão. Eu notei que eles têm uma, não sei se vai conseguir ver aí na câmera, ele tem uma marcaçãozinha bem delicada aqui. E quando você faz o giro do potenciômetro, ela se movimenta junto, né? Até o final da posição, totalmente ao contrário do potenciômetro. Então é bacana deixar todas elas para o mesmo lado, de preferência mais ou menos nessa posição, para você ter uma noção se seu potenciômetro está na metade, está no começo ou está no fim. Então, sou um tanto metódico com isso, acabei deixando todos com essa mesma marquinha aqui. Aqui os headers fêmea, soldados também. Essa aqui toda a soldagem, é a única soldagem que tem, que é na parte de cima inclusive. E o único componente eletrônico mesmo, de fato, que tem um comportamento eletrônico, além de fechar ou ligar pontos, é os 4 potenciômetros. E embaixo, como eu falei, ao contrário, o restante dos headers, que vieram naquelas barras que eu falei para vocês, já cortar eles no tamanho, na quantidade de furos que precisa. E quando fizer a soldagem, né, colocava eles lá no Arduino, coincide exatamente com o mesmo lugar no Arduino, colocasse a placa em cima e fizesse a solda, que foi o que eu fiz na outra placa. E ficando tudo certinho, note que aqui no Arduino tem os headers fêmea, né? Tem os machos também do lado, mas o normal do Arduino é vir com as fêmeas. Você vem aqui exatamente pino a pino,
posição a posição e encaixa. E tá pronto. Está conectado. Como eu disse, cada um desses potenciômetros vai controlar um dos movimentos do braço. E agora a próxima etapa é carregar o código que permite cada um desses potenciômetros controlar cada um desses 4 motores que tem aqui, né, da base, 2 das laterais e um na mão, no manipulador, que eu vou fazer num vídeo separado, né, o passo a passo de como baixar o código, como fazer a compilação, como gravar aqui no Arduino. Para ficar uma coisa mais genérica e útil, eu vou fazer um vídeo separado só de como baixar o programa que faz a gravação do Arduino. Tá? Como é que funciona basicamente o site, como baixa, cada pedacinho da interface do programa e fazer um teste com o primeiro código, que é piscar um LED. Vou fazer isso num vídeo separado. Depois fica mais fácil vocês verem aquele vídeo, para quem nunca mexeu com Arduino. E quem já mexeu, vem direto para esse vídeo aqui. Ou quem já manipulou um pouco o Arduino, vem diretamente para esse vídeo aqui, que eu já vou meio que direto carregar o código, explicar o que cada partezinha faz e mostrar então o braço robótico funcionando. Como esses potenciômetros não estão fixos em outro lugar a não ser pela solda, só tomem cuidado ao manusear para não ficar mexendo demais assim, que ele pode vir a quebrar tanto a solda como os pinos de metal, aí você perde a peça. Então sempre quando for fazer, principalmente colocar os knobs aqui, ó, coloca já na posição certa e aperta assim, não empurra com a placa que pode vir a entortar e pode danificar o metal com o tempo. E cuidado para não ficar também fazendo esse movimento, né? Para acabar não estragando a placa e conseguir outra dessas avulsa é mais complicado. Então até aqui a gente finaliza a parte da montagem eletrônica e da parte mecânica. Então agora nós nos dirigimos para a terceira etapa da montagem do braço robótico, que é justamente colocar o código aqui dentro e ver ele funcionando. Ok? Um grande abraço e qualquer comentário ou pergunta, só deixa aí que nós iremos responder conforme a disponibilidade.